Nerdicamente falando, esses são todos os touros negros explicados. Começando pelo Plumade, ou Pluma, um demônio de nível médio, que é servo do Nat. Quando ele se assimila com seu mestre, a velocidade dele aumenta drasticamente, e sendo assim, em seu próprio nível, ele é muito útil. Como os demônios do Nat são membros dos touros negros, nós vamos ver cada um deles inicialmente. E o número 2 também é um deles, o Slotus, que também é de nível médio e serve ao Nat. Quando esse é assimilado com seu mestre, ele aumenta a resiliência do corpo, ou seja, o corpo fica mais resistente e podemos dizer que com mais estamina. Esse poder permitiu ao Nat se mover mesmo em condições difíceis, condições de pressão, quando ele estava em uma imensa gravidade. O número 3 também é do Nat, e é o Walgnar. Sua pronúncia em japonês é Waruguna, e quando o Nat o assimila, ele consegue emitir um alto som que paralisa momentaneamente as suas vítimas. As pessoas que ouvem esse som ficam paralisadas instantaneamente. O número 4 e o último dos demônios do Nat é o G-Modelo, que também tem nível médio e quando é assimilado pelo Nat, amplia o seu poder das sombras, fazendo com que o Nat consiga criar vários clones das sombras. Acho que isso me lembra alguma coisa. Número 5, Lieb. Eu sei que você já não aguenta mais ver tanto demônio nesse vídeo, mas esse é o último da lista. O Lieb tem toda uma história triste e trabalhada, sendo lançado pelos seus próprios aliados, ou seja, os outros da sua raça, contra o portal do submundo. Quando o pequeno Lieb, ainda criança e sem magia, foi lançado no portal, ele o atravessou para o mundo humano. E sofreu de novo, sendo rejeitado tanto no submundo quanto no mundo humano. Os humanos rapidamente o perseguiram e o feriram, e ele foi encontrado pela Lishita. A mãe do Asta cuidou dele como um filho, e ele descobriu que mesmo sendo dessa raça, ele não era maligno. Depois de um tempo feliz com a Lishita, se sentindo um verdadeiro humano, as coisas não saíram como planejado, e a Lishita acabou sendo eliminada por culpa dele. E assim ele ficou profundamente culpado, e também sem opções ele ficou preso dentro de um grimório de 5 folhas, até desenvolver a poderosa antimagia. O Lieb é um membro efetivo dos Touros Negros, e um dos mais poderosos de todos eles. Número 6, Sekre. Finalmente passamos para os humanos. Mas essa aqui não é 100% humano, já que ela ficou muito tempo na sua forma de pássaro. Nero, ou Sekre, tem a magia de selamento, onde ela consegue fazer prisões eternas, liberações inversas e até selamentos que curam feridas. Ela pode basicamente selar qualquer coisa em qualquer lugar ou selar pessoas, entidades e qualquer tipo de coisa que tenha vida ou que não seja nem ao menos orgânico. Ela também consegue selar coisas mágicas em coisas não mágicas e vice-versa. Número 7, Henry. O Henry tem uma magia baseada na combinação e recombinação. Juntamente com isso, ele tem o estranho poder de roubar a mana alheia querendo ele ou não. E ele depende do roubo da mana alheia até para se manter vivo. O Henry combina sua magia com a base dos touros negros. E você já deve ter visto como ele é bom em fazer isso. Quanto mais mana estiver dentro da base, ou seja, quanto mais pessoas estiverem ali, mais ele consegue absorver o poder delas e usá-la na base. Número 8, Lucky. Ele tem habilidades com raios, relâmpagos e trovões. E ele combina todos esses flashes de eletricidade, vestindo eles no seu próprio corpo. Ele usa a sua magia para cobrir o seu corpo e ficar mais forte e mais rápido durante a batalha. O seu nome completo significa Raio de Sorte. E o seu maior amigo e rival é o número 9, o Magna. O Magna é um dos usuários de magia do fogo, e ele a usa de uma forma diferente da maioria das pessoas, fazendo bolas de fogo. Sua especialidade são explosões, e ele consegue criar esferas de fogo teleguiadas. Assim ele consegue lançar bolas curvas e criar ataques surpresa, e até usar ataques invisíveis. Quem queria ser invisível é a número 10, a Grey. Na maior parte da sua vida ela teve uma personalidade extremamente tímida. E ela luta contra isso até hoje. Essa é uma magia realmente insana, que pode ser resumida em magia de transmutação, transformar qualquer coisa em outra coisa. Elementos, pessoas, até ferimentos podem ser transformados por essa magia. E ela pode alterar a sua própria forma, ficando semelhante a qualquer outra pessoa que ela consiga assimilar. A conversão mágica pode alterar um elemento para outro, e essa magia pode desenvolver infinitas combinações. Número 11, Vanessa. Essa é a bruxa dos touros negros. Geralmente ela tá só de biquíni e enchendo a cara, porque ela é extremamente bêbada. Sinceramente, eu acho que ela funciona melhor assim. E ela tem basicamente a magia dos fios, que dificilmente é usada para ataque, apesar de ter essa função. A Vanessa dava muito suporte,
Mas depois de ter despertado o fio vermelho do destino, ela passou a rejeitar acontecimentos do presente, podendo fazer voltar alguns segundos no tempo da própria realidade. Quando esse gatinho vermelho é manifestado, o fino tecido do destino é refeito, e várias vezes ela salvou a vida dos seus companheiros, porque eles tinham acabado de perder as suas vidas em combate e ela simplesmente rejeitou os acontecimentos usando a sua magia. Número 12, Noelle. A Noelle tem a magia de água, e inicialmente era muito difícil para ela controlar a sua própria magia, mas mesmo assim ela se jogou de cabeça. E a cada nova missão, novo combate e os novos inimigos cada vez mais poderosos forçaram ela a superar os seus limites aqui e agora. Quem também superou seus limites foi o número 13, Gordon. Isso porque ele só falava sussurrando, e inicialmente ninguém conseguia nem sequer ao menos entender o que ele falava. O Gordon tem um visual gótico que dá medo, mas ele na verdade tem um coração muito puro e carinhoso. Ele quer ser amigo de todo mundo, mas a sua aparência não ajuda nem um pouco. Com o tempo, ele foi se superando e aprendendo a falar mais alto de forma que todo mundo conseguisse entendê-lo. Sua magia é baseada no veneno e tem várias e interessantes combinações que podem gerar ataques extremamente poderosos. Assim como a maioria dos touros negros, ele teve problemas com a sua família. Mas ele, pelo menos, conseguiu fazer as pazes e até se aliou para aprender algumas coisas com o pai. E quem também tem problemas com a família, e esses são bem graves, é o número 14, o Finral, que tem um irmão mais novo e invejoso, e que foi basicamente expulso da família pelos seus próprios pais, por considerarem que sua magia era fraca demais. Ele é um nobre, e os nobres, segundo os pais dele, deveriam ter magias poderosas e exuberantes. E a magia dele é uma magia vergonhosa que só serve para transportar as pessoas de um local para o outro. Sendo assim, a mulher que era prometida para o Finral vai se casar com o seu irmão mais novo. E você já viu que tudo isso gera um grande problema. Apesar de quererem lutar pelo amor da mesma mulher, e o Finral estar sempre apaixonado em todas as mulheres que ele vê pela frente, eles conseguem fazer as pazes depois de um confronto. Mas essa luta quase levou a vida dele. O Gordon e o Finral têm problemas com os seus pais. Já o número 15, o Zora, esse é um dos únicos membros desse esquadrão que não tem problemas na família. Ele é um grande admirador do próprio pai, e inclusive ele se veste exatamente igual ao boneco que o pai dele fazia para ele quando ele era criança. Ele tem a magia das armadilhas, e o Zora consegue criar armadilhas em diversos locais usando pouca mana. E para esgotar a sua mana ele tem que criar uma quantidade absurda de armadilhas. Todas elas sendo capazes de aprisionar, bloquear ou até mesmo devolver a magia alheia. E por falar em devolução, o número 16, Gauch, também consegue fazer isso. O Gauch se tornou um criminoso porque tudo o que importa para ele na sua vida é a sua pequena irmãzinha Mari. E por ela, ele está disposto a fazer qualquer coisa. O Gauch tem a magia dos espelhos, e com elas ele consegue refletir ataques. Além disso, os seus espelhos podem amplificar os ataques dos seus aliados. Ele também consegue gerar clones dos seus aliados e multiplicar os seus ataques. Ele também tem uma reflexão de si mesmo, sendo capaz de gerar vários espelhos e ataques baseados no próprio reflexo. A quantidade de espelhos que ele consegue criar está diretamente ligada à quantidade de mana que ele consegue usar. E quem sempre ajuda todos os integrantes desse esquadrão a recuperarem a sua mana é a número 17, Charmy. A Charmy é uma híbrida, ela é a mistura da raça dos anões com a raça humana. E sendo assim, ela tem essas duas formas. Ela tem uma forma humana e uma forma anã. E por ser de duas raças, ela parece ter 2 estômagos, talvez até mais. A Charmy tem a magia do algodão e a magia da criação. Uma mana gigantesca e uma capacidade de conseguir recuperar a própria mana ou gerar mana para os outros cozinhando. Com a magia do algodão, ela consegue criar diversas coisas, e a magia da criação pode criar comida, fazer o algodão se tornar um exército de ovelhas, e ela pode combinar essas duas magias em níveis inacreditáveis, gerando praticamente qualquer coisa. Ela pode controlar ao mesmo tempo várias ovelhas. E quem também controla toda aquela galera do início do vídeo é o número 18, o Nat. O Nat é o vice-capitão dos touros negros, e usa a magia das sombras. Com ela, ele é capaz de passar despercebido em qualquer lugar, viajando pelas sombras. Ele também consegue imobilizar os seus alvos assim que eles tocam nas suas sombras. Além disso, elas podem protegê-lo e podem gerar poderosos ataques baseados em sombras. Como vice-capitão dos touros negros, ele teria que ter algo relacionado à escuridão. E por falar em escuridão, quem realmente tem essa magia é o capitão Yami. Ele usa a magia das sombras.
O Yami Sukehiro foi pescar quando era criança e se perdeu, e acabou indo parar em outro país. Nesse novo país, ele sofreu muito preconceito por ser um estrangeiro, mas essa situação começou a mudar quando ele ganhou o seu Grimório e aprendeu a usar a sua poderosa magia das sombras. A Yami Maho pode imbuir praticamente qualquer coisa, e o Yami usa ela exatamente na sua katana, condensando uma grande quantidade de poder na sua lâmina e lançando ondas de choque cortantes, que podem atravessar praticamente tudo. O Yami aprendeu a condensar as trevas na sua lâmina a ponto de fazer cortes dimensionais, cortando a própria realidade. E ainda é possível condensar as trevas na ponta da espada e dispará-la como se fosse um tiro, abrindo enormes buracos nos seus alvos ou nos seus inimigos. E essas sombras são capazes de fazer frente a praticamente qualquer coisa. O Yami recrutou toda essa galera que a gente viu aqui nesse vídeo, mas um deles chamou a atenção dele no exame de Cavaleiros Mágicos, porque o candidato não tinha magia. E esse é o número 20, o Asta. O Asta, filho da Lishita, que foi deixado no orfanato, cresceu sem a sua família biológica e sem saber quem são os seus pais, mas ele acabou fazendo do povo do orfanato a sua própria família. E assim, pouco a pouco, depois de muito treinamento, ele foi trilhando o seu sonho de ser Rei Mago, fazendo o impossível, sendo aceito no exame de classificação dos Cavaleiros Mágicos. E ele foi aceito exatamente pela escolha do Yami. O Asta não domina nenhum tipo de magia, mas ele tem um Grimório especial, de 5 folhas, que possui o seu irmão, o Lieb. E assim, os dois juntos controlam a antimagia, uma habilidade capaz de anular todo o poder que existe no mundo. A antimagia faz frente a todo o tipo de magia, neutralizando completamente todos os atributos. E nerdicamente falando, esses foram todos os touros negros e as suas magias. Se você gostou de ver as magias, veja também agora na sequência todos os grimórios explicados, porque eu fiz um vídeo só para isso. Então confere lá e se inscreve aqui nesse canal para ver novos vídeos, porque aqui a gente só fala de Black Clover.